Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país e um dos maiores do mundo. A gente recebe agora aqui o Fabrício, que é o secretário-geral do consórcio Brasil Verde, e também o secretário de Estado de Meio Ambiente, o Felipe Rigoni. Senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Rigoni, teve um anúncio aí de um monte de ações para o meio ambiente no Espírito Santo, né? Teve. O que vai acontecer a partir de agora? Como é que esse evento marca esse início ou esse anúncio dessas ações daqui para frente? Veja, aqui para o Estado, especificamente, hoje nós tivemos a assinatura da lei que vai para a Assembleia ser aprovada do FECAM, que é o Fundo Estadual de Compensação Ambiental, que é importante eu citar, essa ideia começou na gestão do Fabrício, quando ele era secretário, inclusive, meu antecessor. A gente conseguiu terminar e mandar ela agora, que é uma ideia muito importante, que é você ter uma governança pública, ou seja, nós do meio ambiente, o Sistema Estadual de Meio Ambiente vai decidir, mas a execução financeira vai ser de uma instituição privada, dos recursos de compensação ambiental, que são aqueles recursos que vêm do licenciamento de grandes projetos, né? E eles têm que ser gastos em unidade de conservação. Então a gente vai melhorar muito a nossa capacidade de manter e de investir nas unidades de conservação capixaba. Não tem uma dificuldade aí, Felipe, de você aliar a iniciativa privada com a iniciativa pública? A gente tem um histórico complicado no Brasil dessa relação do público e do privado. Você não teme que aconteça algum percalço no meio desse caminho? Muito pelo contrário, quando você tem a relação bem desenhada, essa é a grande questão, viu, Eduardo? Quando você tem concessões mal feitas, dá errado mesmo. Mas concessões bem feitas, bem desenhadas, fundos bem feitos, bem desenhados, que é o caso do FECAM, dá muito certo, né? Tanto você tem uma série de exemplos no Brasil também de que deu certo. Então, a questão que a gente precisa se preocupar é com como a gente está desenhando isso. E a gente teve bastante preocupação, tanto que foi aí um processo, né? Começou com você lá em 2020, né, Fabrício? Mais ou menos. E a gente demorou até 2024 para terminar essa discussão. Uhum. E conseguimos agora, né? Então vai ser uma conquista muito importante para as unidades de conservação capixaba. Ô Fabrício, como é que essa experiência na Secretaria de Meio Ambiente fez você ter uma visão diferente e encarar hoje essa função de ser secretário-geral do consórcio Brasil Verde? Nasceu de um momento que o Brasil estava vivendo, onde a política nacional não tinha como foco principal a defesa do meio ambiente. Então, naquele momento que eu estava secretário, eu aproveitei a oportunidade da vocação que o governador Casagrande tem frente ao tema, e a gente fez uma articulação a nível nacional, onde ele foi aclamado o líder de um movimento denominado Governadores pelo Clima. E desse movimento nasceu, por sugestão do então governador Dória de São Paulo, a criação de um consórcio público. E daí que surgiu o consórcio. Felipe, como é que você percebe essa necessidade que a gente tem? Uma necessidade urgente de cuidar do meio ambiente, que na verdade não é só cuidar de meio ambiente, mas a gente fala de economia, a gente fala de cuidar da gente, mas a gente fala de cuidar de economia, da questão social, de tudo que envolve a gente mesmo, né? Como é que você percebe esse movimento que parte do meio ambiente, mas vai para todas essas outras áreas? Veja, eu tomo para mim a missão exatamente do que você disse, de tentar unir esses, que não era para ser, mas dois mundos, né, do desenvolvimento com da sustentabilidade, e cada vez mais a gente está percebendo que o desenvolvimento será sustentável, né? Então a gente tem obviamente que fazer controle ambiental, isso, como por exemplo hoje, uma das outras entregas que a gente fez foi o decreto do Programa de Controle Estadual de Desmatamento, que a gente vai agora por sensoriamento de satélite saber em tempo real cada coisa que aconteceu com qualquer pedaço de floresta do estado, a gente vai conseguir saber. Isso vai ser muito importante para a gente reduzir ainda mais o desmatamento. Mas também tem aquela coisa que a gente está fazendo, por exemplo, no plano de descarbonização, que é tornar as empresas mais sustentáveis. E elas estão querendo isso, né? Isso que é muito importante. Então, a gente já está num momento, uma oportunidade muito grande de juntar isso tudo
para fazer que cada vez mais o desenvolvimento ele seja intrinsecamente sustentável. O Fabrício, a gente chega a um evento como esse, como o Sustentabilidade Brasil, organizado também pelo consórcio. Qual o peso desse evento, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil inteiro, considerando também que ano que vem a gente tem a COP, que é uma conferência de clima mundial que acontece no Pará, e essa não deixa de ser uma preparação para a COP, né? Esse é um momento muito propício, tendo em vista os acontecimentos do Rio Grande do Sul e, nesse momento, os acontecimentos de Mato Grosso, né? Lá no bioma Pantanal, que está afligindo aí o Brasil. Mas um evento como esse, ele congrega a experiência de todos os temas que envolvem a pauta do meio ambiente. E ele projeta o Espírito Santo para um debate nacional. A gente está aí hoje com grandes painelistas, especialistas. Nós convidamos, inclusive, palestrantes internacionais. E a gente acredita que esse evento, a tendência dele é cada vez ficar maior pela importância e pela participação de autoridades e especialistas que debatem esse tema no Brasil. Saindo daqui, quem participa desse evento hoje, do Sustentabilidade Brasil, você acha que vai chegar preparado para a COP 30 ano que vem? É uma construção, né? Porque a pauta de mudanças climáticas, ela é bem ampla, né? Ela envolve transição energética, ela envolve reflorestamento, né, Felipe? Com certeza. Então, aqui é um aquecimento para a COP do Azerbaijão, mas o Brasil hoje está de olho na COP do Pará, isso, sabe? E acho que esse evento vai preparar para que a gente possa, no ano que vem, ter um debate mais amplo para chegar na COP aí, com todo mundo com um pensamento mais consolidado, inclusive do papel dos governos subnacionais. Ô Felipe, o Fabrício falou de problemas no Pantanal, a gente viu problemas no sul do país, a gente viu problemas aqui no Espírito Santo, em Mimoso do Sul, problemas Sim. gravíssimos, sério, a gente viu uma cidade ser destruída praticamente, claro. Né? Como é que a gente dissocia isso da política? Como é que a gente traz isso para o campo da geografia, da técnica, da ciência e dissocia a política disso? Porque a gente vê também isso sendo muito explorado politicamente por tudo quanto é lado, né? Direita, esquerda, centro, e a gente vive essa polarização no Brasil. Como é que a gente dissocia isso para a gente ter um resultado real? Eduardo, assim, uma coisa importante que eu acho importante dizer é o seguinte: a gente não vai dissociar nada da política. A política ela é importante, inclusive para definir o que nós vamos fazer ante esses fatos. A gente precisa dissociar do radicalismo, né? Desse aproveitamento exacerbado que alguns políticos fazem mesmo, infelizmente, para usar de fatos extremos para dizer que as soluções são simples. As soluções não são simples, né? A gente aqui no estado, por exemplo, desde o início desse último governo Casagrande, que começou em 2019, já investimos 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais em obras de adaptação, que são obras que são feitas justamente para evitar aquele tipo de desastre, né? Agora, tem muita coisa que mesmo que você faça, né, muito ainda, dependendo do tipo de desastre, você não contém. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, eles erraram muito, isso é importante a gente também dizer, tá? Eles não estavam minimamente preparados. A gente está aqui no estado, se preparando cada vez mais. Mas mesmo assim, nada segura aquele tanto de chuva, né? É muita coisa. A gente tem que sempre, cada vez mais, botar os fatos, a ciência envolvida, porque isso está acontecendo, as mudanças climáticas estão aí. Nós vamos ter chuvas e secas cada vez mais frequentes, mais intensas e menos previsíveis, né? Isso que é a grande questão. Onde era chuva, vai virar seca e depois chuva de novo. Por exemplo, a gente tinha uma divisão aqui no estado que era: o norte é seco, o sul é chuvoso. Isso. Mas no ano passado teve uma extrema seca no sul do estado. Inverteu. No litoral sul do estado, né? Então as coisas estão mudando de fato. E para se adaptar, né, para se preparar para isso, é necessário muito planejamento. Então nós estamos com o nosso plano de adaptação, vai começar agora,
E nós vamos capacitar os municípios junto com a gente para eles fazerem os planos deles, porque cada município tem que fazer a sua parte, né? E é necessário muita execução, né? Muita conscientização das pessoas, mas é muita execução e consciência dos políticos de que isso é necessário, né? Não dá mais para a gente falar que contenção de encosta, barragem, macrodrenagem não é necessário, porque é muito necessário. Eu queria contribuir na fala Claro. dele. Por favor. É que dissociar a política dessa pauta, eu acho que não é muito produtivo. Na verdade, o que a gente precisa é envolver todo mundo. E hoje a sociedade ela precisa estar cada vez mais consciente da importância desse tema. E na medida que a classe política, o Congresso, o Poder Executivo se envolve, a gente se aproxima cada vez mais das soluções que a gente busca. Porque até então, a emergência climática ela era vista de uma forma não tão estratégica. O tempo, o clima, os eventos que vêm acontecendo, vem envolvendo toda a sociedade, né? O poder público, o poder legislativo, o judiciário, as empresas e a sociedade civil. E não tem como. É uma discussão que é de todos. Exatamente. Felipe, antes de vocês chegarem aqui, eu fiz uma entrevista aqui no podcast também com a Champa Patel, que deu a palestra hoje de abertura aqui do Sustentabilidade Brasil, e ela falou muito sobre esses eventos climáticos extremos, que não é estar só preparado para resolver depois que eles acontecem. Exatamente. Mas é principalmente preparar as pessoas antes e também dar o suporte depois que eles acontecem, porque foi justamente como vocês falaram. Os extremos vão acontecer cada vez mais, com mais frequência. Exato. Você falou de ações que o Espírito Santo está tomando para se preparar e para que isso não aconteça mais ou seja minimizado. Isso significa que a gente vai ter no Espírito Santo um lugar seguro, livre de desastres assim naturais? É muito difícil você dizer que vai ser livre de desastres naturais, porque sempre que você faz alguma coisa pode ter um evento ainda mais extremo que você não estava preparado para ele. Agora, o que nós estamos fazendo é nos preparando cada vez mais para que as pessoas não vivam em locais de risco, né? E para que onde elas vivam seja resiliente, que suporte uma chuva muito torrencial, que suporte uma seca muito prolongada. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, que é a macrodrenagem de Vila Velha, né? Para quem já teve a oportunidade de ir ali, ver as obras, eu tive, há poucos dias atrás, inclusive, eu fui de novo com o governador e a secretária nacional de mudanças climáticas. É uma obra gigantesca, de mais de 800 milhões de reais, que a gente gastou para fazer aquilo ali, que é para prevenir os alagamentos, né? Aquilo ali é um exemplo de adaptação climática na veia, né? Que é para prevenir. Agora, pode ser que tenha uma chuva tão grande, que ainda assim alague, né? Mimoso do Sul, a gente está falando de 600 milímetros, né? E olha só, ali na região de Mimoso existiam uma série de obras feitas pelo governo justamente para conter aquilo. Se não fosse essas obras, poderia ter sido muito pior. Mas nem isso foi capaz de conter. Por quê? Porque não passou de qualquer previsão. Então, não é que o Espírito Santo vai ser livre de desastre, né? Muito pelo contrário. A gente vai estar preparado, vai tentar prevenir cada vez mais o prejuízo humano, né? Preparando. As obras são barragens, macrodrenagem, tirar pessoas de local de risco, muro de contenção, barragem de regularização de vazão, esse tipo de coisa. E óbvio, a gente tem que estar preparado para dar a resposta. E aí sim é uma coisa que é importante dizer. A gente tem, se não for a melhor, está entre as 3 melhores defesas civil do Brasil, a Defesa Civil Capixaba. Aproveitando que você falou isso, eu já chamo o Fabrício aqui. Com essa experiência de estar em contato com outros estados, como é que estão os outros estados, como é que está o Brasil de uma forma geral, em relação a esse movimento de conter esse tipo de desastre, catástrofe, em lidar com isso, e como é que está o Espírito Santo em relação aos outros? O Espírito Santo ele é visto como um estado referência, né? Mas a gente tem estados aí que já tem seus planos de adaptação, de mitigação, e uma das metas que o
governador tem como presidente do consórcio é que todos os estados que compõem o consórcio tenha os seus planos e que tenha as suas ações. Nem todos estão no mesmo nível de execução de projeto, elaboração de projetos. Mas o Espírito Santo tem sido, né, Felipe, aqui uma referência para o Brasil. Não é à toa que escolheram o governador Casagrande como o primeiro presidente do consórcio. E o consórcio, ele tem algo que distingue ele dos demais, né? No Brasil tem 5 consórcios públicos, o nosso é um consórcio temático e ele é que congrega o maior número de estados. Na minha pesquisa pessoal, estou tentando achar, Felipe, não achei ainda, é o maior consórcio público voltado à pauta de mudanças climáticas do mundo. Não tem outro, não achei, sabe? Também então o nosso governador... Desconheço outro. Desconheço. E é algo que acontece e os capixabas não sabem, que tem um governador que é reconhecido internacionalmente, nacionalmente, né, Felipe? Exatamente. E que ele construiu essa relação com essas instituições internacionais que nós somos muito próximos, de forma a trazer oportunidades para o Brasil e para o Espírito Santo. Que oportunidades são essas? De intermediar a captação de recursos de financiamento internacional, de trazer o debate para o Brasil e levar a ótica e a discussão do Brasil para fora do Brasil, participar desses fóruns internacionais como a Conferência do Clima, a Semana do Clima de Nova York, dando a oportunidade a esses estados de buscar oportunidades, sabe? Isso tem sido muito enriquecedor. Depois que o consórcio nasceu nesses últimos 3 anos, essa pauta ela está cada vez mais efervescente. Tanto que a nossa sorte, né, Felipe, é que um pouco desse momento agora do Brasil, o governo federal está envolvendo os 3 entes federativos, né? O governo federal, o governo estadual, os governos estaduais e os governos municipais, num sistema chamado Conselho da Federação, para discutir a pauta climática de uma forma, buscar soluções e trabalhar de forma articulada para que cada um execute aquilo que é necessário, mas dentro de um planejamento. Ô Felipe, o Fabrício falou que um dos papéis é buscar esse dinheiro internacional para investimento em ações de meio ambiente. E a gente informalmente estava conversando aqui antes, falou, a Secretaria de Meio Ambiente não tem dinheiro. Não, a tem gente um dinheirinho. Tem dinheiro, mas você falou, não, mas tem pouco dinheiro. O caminho pode ser esse, buscar o dinheiro fora do Brasil? Sem sombra de dúvida. A gente tem... Como é que você está trabalhando para isso? Hoje a gente já tem, por exemplo, um programa enorme com o Banco Mundial, chamado Águas e Paisagens, que o primeiro está terminando agora e nós estamos abrindo um segundo ciclo do mesmo programa, que a gente chama de Águas 2. Primeiro foram 250 milhões de dólares investidos aqui no estado em saneamento básico, reflorestamento e obras de adaptação. Dá mais de 1 bilhão e 250 milhões de reais. Dá 1 bilhão e pouco. Tivemos hoje, inclusive, uma reunião de fechamento desse programa, hoje mais cedo. A gente vai ter agora mais 113 milhões de dólares nesse novo programa, que é mais focado em reflorestamento ainda e em obras de adaptação, né? Recuperação de bacias hidrográficas, etc. Então esse é um exemplo. O Banco Mundial é uma baita instituição que tem dinheiro disponível para isso. Existem outras instituições multilaterais e algumas nacionais de outros países que estão fazendo, como o KfW, que é um banco alemão, que tem feito uma série de operações e nós estamos buscando isso, justamente para fazer os nossos planos, principalmente o plano de descarbonização, funcionarem. Porque a descarbonização da economia capixaba não é nada trivial. Nós temos um estado muito industrial, né, muito industrializado. Então isso requer um investimento de transição energética, principalmente, muito robusto. Nós não vamos fazer isso sozinho, né? Nós vamos ter que fazer isso em parceria. O consórcio e com o Fabrício já estão começando a ajudar para a gente achar mecanismos de financiamento. O próprio BNDES está começando a ajudar. O Funbil, que é um fundo
o Fundo Clima, perdão, que é o fundo que o governo federal está criando, também vai ser importante. E, óbvio, todo esse dinheiro internacional, que tem uma dificuldade, a Champa deve ter falado isso aqui, que é assim, 80% do trabalho da questão climática fica com os estados, governos subnacionais, né, estados e municípios. Uhum. Mas quase nada do dinheiro fica com os estados, a maioria fica com os governos nacionais. Então, uma das grandes pautas, e a Champa junto com a Under2 fazem esse trabalho de forma muito importante, é como é que a gente coloca os governos subnacionais, que são estados e municípios, na frente do debate para ter acesso direto a esse dinheiro. Porque o trabalho é a gente que faz, meu irmão. É verdade. A gente que refloresta, é o município que está fazendo a barragem ali, entendeu? Não é o governo federal. Mas isso acaba sendo um problema histórico do Brasil, né? Nesse caso é um problema mundial. Tá? O mundo ainda não conseguiu desenvolver mecanismos de acesso direto ao dinheiro do financiamento climático para governos subnacionais, para o local. Porque o negócio está no local, a gente vive na cidade. Né? O Estado, o governo federal é uma abstração, eu costumo dizer. A gente vive na cidade. Né? Então mas a gente precisa que chegue logo na cidade. O Fabrício falou assim, poucas pessoas conhecem tudo isso que acontece, poucas pessoas têm contato com isso, ou sabem, por exemplo, dessas monte de linha de financiamento que você falou. O que está faltando para as pessoas saberem mais disso? Falta mais eventos como o Sustentabilidade Brasil, porque isso é muito importante, as pessoas entenderem o que está acontecendo. Eu mesmo, eu estou nessa pauta, mergulhei nisso tem mais de 1 ano e meio, e volta e meia eu descubro coisas novas, isso é natural. Então a gente precisa falar cada vez mais desse assunto. Ter um governador como o nosso é muito importante, porque o Fabrício estava falando disso agora há pouco, mas tem uma oportunidade também que é a oportunidade reputacional do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo, infelizmente muita gente não conhece nosso estado ainda no Brasil. É verdade. Acha que o Espírito Santo é o Acre do Sudeste, né, que não sumiu, não tem não sei o que, tal. A gente, na verdade, pode ser uma grande referência, está se tornando essa referência. Então, isso também é uma oportunidade das pessoas conhecerem cada vez mais. Mas se tiver mais eventos como esse, com certeza a coisa vai melhorar. Fabrício, qual é o caminho a partir de agora para o Espírito Santo, para a sustentabilidade no Espírito Santo e para essa pauta que está tão na moda agora, todo mundo falando de ESG, todo mundo fala o tempo inteiro, todo mundo alardeia ESG o tempo inteiro, mas o que tem de importante a partir de agora, como é que a gente pode usar essas referências para melhorar o nosso estado? O Espírito Santo ele já avançou muito nesse processo, né? Felipe aqui já elencou uma série de coisas. Esse estado é um estado que tem um programa capixaba de mudanças climáticas, que é um programa que ele envolve todas as secretarias do governo. Tá aqui o Felipe coordena esse processo. Uhum. Isso é algo inédito, isso serve como um case de sucesso. Quando o governante ele lidera uma pauta, assume uma pauta, todos os seus liderados, né, que fazem parte da gestão, eles participam. Acho que esse é um exemplo que a gente pode levar para o Brasil, porque aqui, apesar do nosso estado ser geograficamente menor do que a maioria dos estados brasileiros, aqui tem feito o dever de casa, e tanto que estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, reconhece aqui um estado que faz o seu dever de casa. E a gente tem muito que avançar, né, Felipe? Nossa, muita coisa ainda para avançar. Uma coisa que é importante dizer, quando a Ana Toni, secretária nacional de Mudança Climática, esteve aqui, a gente mostrou para ela tudo isso, você falou, Fabrício. O nosso programa, que é um programa intersecretarial, né, que a gente fala, que ele vai em todas as secretarias, autarquias são envolvidas nesse programa. A coordenação executiva hoje é comigo, a Secretaria de Meio Ambiente, mas o governador coordena pessoalmente. Tá? Isso é um negócio que é muito relevante. Quando a Ana Toni ouviu isso, ela ficou muito impressionada. Ela falou assim, é isso que eu preciso em todos os estados do Brasil, porque a pauta de mudanças climáticas não é o meio ambiente que executa, é a Secretaria de Mobilidade, que executa, por exemplo, a eletrificação da frota de ônibus. É a Secretaria de Obras, que vai ter que começar a fazer cada vez mais o DR, né? Que faz as obras, que vai ter que fazer cada vez mais obras resilientes, capazes de aguentar
esse tipo de evento. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento, que está lidando com as empresas e a gente tentando trazer cada vez mais empreendimentos na área do biometano, do hidrogênio verde, etc. Então, assim, e está tudo lá e a gente coordenando isso. Eu costumo brincar que eu sou o chato oficial do Estado, que eu fico pentelhando todo mundo, né? Cadê o negócio, cadê a proposta, vamos lá. Porque, de fato, é isso que precisa acontecer, né? É um trabalho que todas as secretarias acabam sendo envolvidas nele. E aqui tem uma coisa inédita, que é o seguinte: além de ter esse envolvimento das secretarias de Estado, autarquias, todas as instituições, a política estadual, ela trouxe para si, para o debate, né? Ela trouxe os municípios capixabas, né, Felipe? Hoje os municípios cada vez mais envolvidos com a pauta de mudança climática, não somente pelos eventos que ocorreram nesses últimos anos, como nesse ano, inclusive, mas também por conta da gestão que o Felipe faz, da gestão que eu fiz, que é uma gestão que capacita, que envolve, que conscientiza que se eles não se envolverem nesse tema, o Estado fica para trás e eles serão mais impactados. O que vocês acham que vai sair do Sustentabilidade Brasil, que vai ser colocado em prática e pode ser colocado em prática no Estado, no Brasil de uma forma geral, e que pode ser levado para a COP no ano que vem? Olha, eu acho assim, é o que eu dito para as pessoas que eu encontro por aqui hoje. Assim. Acho que o maior ganho do sustentabilidade é você envolver todos os atores desse mundo da sustentabilidade: governo, mercado, academia, pessoas comuns, sociedade civil organizada, etc., para discutir esse tema. E tem uma coisa que o governador ele fala muito, assim, você não consegue discutir temas como esse e avançar em temas como esse se não tiver pactuado, se a coisa não tiver discutida, entendida e pactuada o caminho de ação. Porque, por exemplo, nosso plano de descarbonização, Edu, ele foi feito, ele demorou 2 anos e meio para terminar. Terminamos agora em 22 de março de 2024. Por que demorou esse tanto? Porque a gente teve um método que a gente só terminava o plano se tivesse consenso. Tá? Uhum. E quem estava na mesa? A FETransportes, a FINDES, a FAES, que são as Federações de Agricultura, Transporte e Indústria, estava a academia, estava a sociedade civil organizada e estava o governo. Todo mundo teve que concordar. Senão o plano não saía. Se a gente tivesse contratado uma consultoria que ia fazer um monte de cálculo bonitão, fizemos todos esses cálculos também, e só fizesse lá e botasse o plano, a gente ia engavetar o plano e daqui a 20 e poucos anos não ia ter acontecido nada. Mas desse jeito não. Todo mundo se comprometeu, as empresas se comprometeram, o governo se comprometeu, a academia se comprometeu a fazer o que é necessário para avançar, porque senão não avança. O que eu acho que sai de eventos como esse, e a sustentabilidade vai ser um exemplo disso, é esse tipo de coisa. Como é que a gente consegue internalizar conhecimento para a gente, de fato, se comprometer com ações futuras? Você acha que é por aí, Fabrício? Eu acho que o Felipe ele abordou bem esse contexto. Acho que o sustentabilidade, essa nova edição, ele é um marco para evento climático e evento ambiental no Espírito Santo e no Brasil. Acho que ano que vem ele vai ser muito mais importante, não que esse não seja, por conta da COP. E aí nós vamos ter aqui certamente um debate com a participação muito maior, apesar que, Felipe, o volume de painelista que nós temos aqui hoje é de alto nível, sabe? Uhum. Mas ano que vem vai estar muito aquecido, próximo ao grande evento dos últimos anos, né? A COP que mais marcou foi a de Paris, né, Felipe? Foi. E agora a grande expectativa é a COP do Pará, da COP 30. Legal, Felipe Rigoni, Fabrício, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast oficial do Sustentabilidade Brasil. Valeu, sucesso para vocês e sucesso para o nosso meio ambiente, né? Com certeza. Eu que agradeço. Valeu. Bom trabalho. Legal. E parabéns. Valeu.